Uma das questões mais intrigantes sobre a queda de Roma é: por que o Império Romano do Ocidente caiu, mas o Império do Oriente sobreviveu muito mais tempo? O Império Romano do Oriente era simplesmente melhor, mais bem-sucedido, enquanto o Ocidente era fraco e degenerado? Espero poder mostrar que os motivos para a sobrevivência do Oriente não se devem a uma maior virtude e competência, mas a outros fatores, bastante inesperados. Uma teoria recorrente, tanto que eu quase a chamaria de meme, é que o Império Romano do Oriente era simplesmente mais bem-sucedido que o Ocidente. E eles simplesmente tinham o moral mais alto e o melhor sistema que o Ocidente. E por isso o Ocidente caiu no final do século V d.C., enquanto o Oriente continuou a prosperar, atingindo seu auge no meio do século VI d.C. Durante o reinado do imperador Justiniano. Mas, na verdade, devemos notar que, muito frequentemente, o Ocidente tinha que pagar o preço pelas falhas do Oriente. Mais famosamente, a derrota do imperador romano do Oriente Valens contra os godos em Adrianópolis em 378 d.C. levou os godos a saquear e pilhar muitas cidades dos Balcãs e ao estabelecimento de seu reino quase independente. Primeiro em Ilírico e depois na Espanha cerca de 40 anos depois. Claro, o saque de Roma em 410 d.C. foi uma consequência direta da falha do imperador romano do Oriente Valens em Adrianópolis. Então, em 394 d.C., uma grande parte dos exércitos de campo do Ocidente foram destruídos na Batalha do Rio Tríduo, que foi iniciada novamente pelo imperador romano do Oriente. Isso deixou o Ocidente com muitas legiões faltando, que teriam sido extremamente necessárias 12 anos depois, quando grandes massas de tribos germânicas cruzaram o rio Reno em 406 d.C. para o Império do Ocidente. Mas a lista continua. Por exemplo, pela trama do poderoso prefeito romano do Oriente Rufinus, que odiava Estilício, ele conseguiu convencer o imperador romano do Oriente Arcádios a não dizer nada sobre o destino do império. Reforços de Estilício em 395 d.C. Quando Estilício quase teria derrotado Alarico de uma vez por todas, ele certamente teria, se o Oriente tivesse ajudado. Mas assim, pela loucura do Oriente, Alarico foi permitido viver com, como sabemos, consequências desastrosas para o Ocidente. E por favor, curta este vídeo e se inscreva e também ative o sino, para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E se você quiser sugerir tópicos de vídeo próprios, participar de enquetes, ou conversar comigo e outros entusiastas do Império Romano, ou até mesmo participar de transmissões ao vivo exclusivas comigo ou nossa equipe, você pode obter esses benefícios apoiando nosso trabalho no Patreon ou se tornando um membro do YouTube. Graças ao seu apoio, poderemos explorar muitos tópicos diferentes do final do Império Romano. Obrigado, Agutibiamiki. Depois de 441 d.C., então, o Império Romano do Oriente não conseguiu derrotar os hunos sob Atila. A grande cidade de Naissus foi saqueada e a população massacrada. E em 447 os romanos do Oriente pagaram aos hunos com grandes quantidades de ouro, para deixá-los em paz. Os hunos, após serem remunerados pelo Oriente, dirigiram-se ao Ocidente. Em 468, o Reino Unido tentou retomar a África dos Vândalos, que havia sido estabelecida por um rebelde popular séculos antes Hiétias, e seus aliados visigóticos, e não pelo Oriente. Em 468, finalmente, o Ocidente foi derrotado pelo Ocidente em 451 d.C., pelo lendário Hiétios ele mesmo. As pessoas venceram, 1.100 navios envolvidos, mas foi novamente o Oriente que estragou tudo, o que discutiremos em um vídeo separado. E novamente o Oeste teve que pagar o preço pelo fracasso do Oriente. E para tornar ainda mais estranho, após a Batalha de Adrianópolis, foi na verdade o Oriente que muitas vezes teve que pedir ajuda ao Oeste, em vez do contrário, nomeadamente em 377, 378, 389, 395 e em 397. Então vemos que o Império Romano do Oriente não era essa força de combate superior. E como esses eventos mostram, a sobrevivência do Oriente certamente não poderia ter sido devido a um exército maior ou mais disciplinado e melhor treinado. Mas por quê? O que era então? Foi um grau mais alto de ordem social? As pessoas no leste eram mais felizes e assim mais prontas para defender seu império?
Bem, a completa devastação de todos os Balcãs, até mesmo até a península do Peloponeso após a derrota em Adrianópolis em 378 d.C. pelos godos, e mais tarde a destruição de muitas cidades romanas orientais como Naissus pelos hunos cerca de 70 anos depois, mostra que o leste também era muito, muito vulnerável. Na verdade, como consequência direta do saque dos Balcãs, houve uma enorme instabilidade social e revoltas muito semelhantes às que veríamos no oeste algumas décadas depois. O exemplo mais perigoso foi a rebelião de Triebigildo e Gainas, em 399 e 400 d.C. Triebigildo, o líder dos foederati góticos, aliados do Império Romano, foi o líder do Império Romano do Oriente, rompeu com Arcádios em 399 d.C. e saqueou muitas cidades na Ásia Menor. As tentativas de conter a rebelião fracassaram. Enquanto isso, Gainas, também um gótico, conseguiu se tornar Magister Miltum do Leste, mas em vez de derrotar Triebigildo, ele se uniu a ele. Triebigildo foi morto em um confronto, mas Gainas marchou com as forças góticas unidas para a cidade de Istambul e ocupou a cidade. No entanto, mesmo quando o exército dos godos não conseguiu ocupar efetivamente uma cidade com quase 500 mil de habitantes, e assim eclodiram tumultos em 400 d.C., Gainas mal escapou de Istambul e até 7.000 soldados góticos foram mortos pela população de Istambul enfurecida, que odiava absolutamente os godos. Gainas fugiu através do Danúbio, mas foi capturado e morto pelos hunos. A devastação dos Balcãs e da Ásia Menor e a ocupação de Istambul pelos godos com a absoluta fraqueza do imperador romano do leste Arcádios e a incapacidade do exército romano do leste de derrotar os godos mostra que o leste não era superior ao oeste. Apenas pela força de centenas de milhares de bravos de Istambul os godos conseguiram superar a situação, enquanto Arcádios, o imperador romano do leste, estava se escondendo e não fez nada notável. Mas mais tarde ele ainda se apresentou como vencedor sobre Gainas em sua coluna, que foi erguida no Fórum de Arcádios em Istambul. Podemos assim ver que se a história tivesse sido diferente, o leste poderia ter realmente caído ainda mais cedo do que o oeste. Naqueles anos perigosos de 399 e 400 d.C., com as rebeliões de Triebigildo e Gainas. Mas então por que não aconteceu? Bem, você ficará bastante desapontado quando eu apresentar agora a solução para este enigma. Vamos olhar para a geografia do Império Romano Ocidental e Oriental após 395 d.C., quando o Império Romano se dividiu em duas partes. Podemos ver que o oeste está completamente aberto, e de fato seria bastante fácil para as tribos germânicas atravessarem o rio Reno congelado em 406 d.C., permitindo que eles invadissem a Gália e a Hispânia, duas grandes e importantes províncias do Império Romano Ocidental. Britânia foi rapidamente abandonada quando o usurpador Constantino III do Império Romano se retirou da ilha, pois suas tropas queriam combater os invasores bárbaros. Mas a província mais rica do oeste era a África. Era o celeiro do Império Ocidental. Mas em termos de território, podemos ver que ela constituía apenas uma parte relativamente pequena do Império Ocidental. A maior parte do Império era completamente aberta e acessível por terra. Para os bárbaros não era fácil construir uma frota de navios. E na verdade, os godos foram até tão ao sul quanto o Estreito de Gibraltar nos anos seguintes ao saque de Roma. Mas eles não conseguiram atravessar. Os romanos realmente se esforçaram ao máximo para impedir que os invasores germânicos aprendessem a construir navios. Apenas algumas décadas depois, os vândalos seriam capazes de realizar essa façanha, depois que eles aprenderam a arte da construção naval, vivendo por algumas décadas em território romano, provavelmente adquirindo o conhecimento dos locais. Mas o Oriente tinha uma composição geográfica completamente diferente. Aqui as províncias mais ricas, nomeadamente a República Árabe do Egito e o Levante, compunham mais da metade do território do Império Romano do Oriente. E além disso, essas províncias não eram facilmente acessíveis pelos bárbaros. Conforme mencionado, Balcãs e Ásia Menor eram de difícil acesso para os bárbaros. Os Balcãs e a Ásia Menor, apesar de devastados, não eram facilmente acessíveis pelos bárbaros, sendo impossível para as tribos germânicas passar por Istambul, porque era uma fortaleza inexpugnável.
Se Gainas tivesse decidido avançar para o Timor-Leste, para o Levante e República Árabe do Egito, em vez de tomar Istambul, realmente nada o teria impedido. Felizmente, ele decidiu marchar sobre Istambul, mas mais tarde, atravessar o Bósforo se tornou impossível para os bárbaros, porque agora Istambul realmente se tornou uma fortaleza inexpugnável, com a conclusão de suas massivas muralhas terrestres de Teodósio em 413 d.C. E do norte, o Levante e a República Árabe do Egito eram protegidos pelo Mar Negro e pelas montanhas do Cáucaso. Uma vez em 395, um grupo de hunos conseguiu atravessar as montanhas do Cáucaso e invadir a República Árabe da Síria. Mas por que atravessar isso? Cadeia de montanhas era tão difícil. Só aconteceu essa única vez. Assim, a base tributária do Império Oriental, as ricas províncias da República Árabe do Egito e do Levante, estavam seguras das incursões bárbaras. E além disso, essas províncias eram maiores que a menor província da África do Império Ocidental. Portanto, o Timor-Leste tinha uma base tributária mais estável e segura, em comparação com o Oeste e a maior parte do território de... A República Árabe do Egito era muito mais difícil de alcançar para os invasores germânicos, em comparação com o Oeste. Isso era com exceção da África completamente aberto. Portanto, os invasores germânicos não conseguiram se estabelecer no Timor-Leste, exceto nos Balcãs, mas conseguiram fazer isso facilmente no Oeste. E o Oeste, infelizmente, também tinha o Estreito de Gibraltar, que mais tarde permitiria aos vândalos atravessar. Caso a África fosse mais distante, ou se houvesse uma grande cidade fortificada, como Istambul, diretamente no Estreito. Protegendo este ponto estratégico, os vândalos não teriam conseguido atravessar para a África de forma semelhante a como os bárbaros não conseguiram atravessar consistentemente para a Ásia Menor, depois que Istambul se tornou uma fortaleza inexpugnável. Então, no final, tudo se resumiu a uma melhor geografia para o Timor-Leste e para o Oeste, e para o Timor-Leste e para o Oeste, e para o Timor-Leste e para o Oeste, e a sorte que tiveram em ter as províncias mais ricas que não eram alcançáveis pelos invasores germânicos, e assim uma base tributária segura. Uma solução bastante mundana e não muito espetacular para este quebra-cabeça que parece difícil à primeira vista. E se você estiver interessado em como exatamente essa queda se deu no Oeste, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Se quiser aprender mais sobre Istambul, assista a este vídeo no canto superior direito. Eu agradeço a todos os amigos da história romana. Gratias amici, imperi romani e bene vale.